Então, bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa EBD de hoje, 11ª lição. Estamos chegando ao final e, finalmente, os Correios deram o ar da graça. Então, se você não tem a sua revista, pode pegar lá atrás com a irmã Lúcia, ok? Que tem o suficiente para todo mundo que ficou faltando. Imagine só, já quase no final do nosso estudo, finalmente a segunda remessa chega, né? Mas fazer o quê? Foi rápido, só 70 dias. Se fosse um remédio, o paciente tinha morrido. Então vamos orar, agradecendo a Deus pelo nosso tempo esta manhã, pedir pela vida do nosso irmão Bruno, que Deus possa usá-lo para nos instruir na sua palavra. Vamos orar, meus irmãos? Deus querido, muito obrigado, primeiro pela liberdade que temos de te servir, por podermos, ó Deus, estar aqui esta manhã e com tranquilidade, ó Deus, ouvir a tua palavra. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a vida do teu servo e abençoa também, ó Deus, as nossas vidas, nossas mentes e corações estejam abertos para ouvir a tua palavra e principalmente vivermos aquilo que vamos ouvir. Abençoa a nossa manhã, ó Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Gostaria que você já pegasse a sua revista e abrisse no capítulo 11. Nós daremos continuidade ao nosso estudo da EBD, o estudo baseado em Filipenses, no qual o título da revista é Unidade na Igreja. Bom, o título é Falsidade não promove unidade. Falsidade não promove unidade. Reunido pelo pastor Adriano de Castro Nunes, baseado nesses tópicos que ele colocou aqui, nós iremos discorrer sobre esse assunto. Logo na introdução, ele faz perguntas, questionamentos. O que você sente quando vê a verdade sob ataque? Sente revolta? Sente vontade de reagir, de defender com unhas e dentes aquilo que é correto? Então, baseado nessas perguntas, nós podemos entender um pouco dos dias atuais, né? Como há uma frequente demanda de falsos mestres, de heresias, de falsas doutrinas. O cristão ele precisa estar preparado, precisa estar fundamentado nas Escrituras para que possa defendê-la. Não que a Bíblia precise defendê-la, mas que você precise proclamar a verdade. Esse é o principal papel da igreja, de proclamar o Evangelho. O que os servos do Senhor vivem em constante submissão à sua vontade. Todos os pensamentos e atitudes refletem a magnífica glória de Deus em suas vidas. E eles devem saber que a busca pela adoração, vida correta, reside na vontade de Deus revelada nas Escrituras, de maneira que ele exigiu e deixou registrado. Então, meus irmãos, tudo que nós precisamos saber sobre Deus está contido nas Escrituras. Não há por que nós procurarmos em outros lugares, em outras revelações, aquilo que Deus já revelou para nós. A Bíblia, por si só, as Escrituras, são suficientes para conhecermos mais sobre Deus, sobre a sua existência, sobre os seus atributos. Aqui no final da introdução, você pode acompanhar comigo. O registro das exigências de Deus serve para orientar e direcionar seus seguidores. O Senhor não aceita nada que não foi exigido por Ele mesmo. Não aceita invenções humanas. Ou seja, muitas vezes nós corremos o risco de adorar a Deus de maneira errada, se nós não estivermos baseados nas Escrituras, de acordo com o que a Bíblia nos diz. Cuidado com os cães. Versículo-chave. Você pode acompanhar também no seu livro, na sua revista. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. E logo aqui nessa coluna do lado direito, na introdução da revista, na primeira página, nós temos, como sempre, os objetivos, né? Que é uma tríade que o autor sempre coloca. Saber, sentir e agir. Sempre terminando com uma ação, sempre terminando com uma prática. A ortodoxia junto com a ortopraxia. Saber.
A correta compreensão do ensino apostólico é a melhor arma contra os ataques dos falsos mestres. Todo líder deve pacientemente ensinar e ensinar novamente os fundamentos da fé cristã aos seus liderados. Então, meus irmãos, por que nós estudamos teologia? Estudamos teologia porque a teologia ela vai nos levar a uma compreensão correta sobre Deus. É através da teologia que nós vamos saber a forma correta com que Deus quer ser adorado, né? Da forma com que Ele exige. E nisso há uma diferença entre teologia e doutrina, né? Que geralmente os teólogos colocam. A teologia, por exemplo, ela é dividida, ela é sistematizada, né? Em algumas partes, né? Ela é dividida. Por exemplo, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Já a doutrina é algo mais amplo. É algo que abrange o ensino bíblico, né? Algo bem mais abrangente, independente da sua categoria. Mas ela pode ser dividida também em doutrina verdadeira ou doutrina falsa. E é justamente por esse segmento que nós iremos discorrer hoje. Baseado em alguns falsos ensinos, todas as vezes que nos deparamos com falsas doutrinas, com algo que está diferente da Bíblia, nós podemos fazer alguns questionamentos a nós mesmos. Por exemplo, em sua origem, ela procede de Deus, o Criador, ou foi criada pelo homem? Quanto à sua autoridade, é bíblica ou não bíblica? Quanto à consistência, é familiar ou estranha? Quanto à qualidade, é sã ou insalubre? Quanto ao benefício, é saudável ou doentio? Quanto ao valor, é proveitoso ou não proveitoso? E quanto à nossa responsabilidade, devemos sustentá-las ou rejeitá-las? Então, mediante esses questionamentos, essas perguntas, há essa tabela aqui onde faz uma diferenciação da verdadeira doutrina com a falsa doutrina. Nós iremos ler agora. Com relação à origem, a verdadeira doutrina tem como origem Deus. Com relação à autoridade, a Bíblia. Com relação à consistência, concorda com toda a Escritura. Com relação à qualidade, ela é sã. Com relação ao benefício, saudável. Com relação ao valor, proveitosa. E a nossa responsabilidade diante da sã doutrina, diante da verdadeira doutrina, é que nós devemos nos apegarmos a ela, de maneira que isso vai aumentar a nossa segurança, vai aumentar a nossa vida piedosa com Deus. E, em contrapartida, nós temos a falsa doutrina. A origem da falsa doutrina vem do homem, é de origem humana. A autoridade não vem da Bíblia. Consistência, contradiz partes da Escritura. Quanto à qualidade, ela é insalubre. O que significa uma coisa insalubre? Insalubre é algo que não é adequado, é algo que é maléfico, algo que pode lhe trazer danos. Por exemplo, se você vai para um hospital, né, você está num ambiente insalubre, ali você está suscetível, contaminado a várias doenças, né, doenças virais, bacterianas, fúngicas. Então, pode ser que você entre saudável no hospital e saia com uma doença. É um local insalubre. Quanto ao benefício, é doentia. Quanto ao valor, não proveitosa. E quanto à nossa responsabilidade diante da falsa doutrina, somos responsáveis por rejeitá-la. Próximo objetivo, sentir. Desejo de compreender a justificação que vem de Deus e é realizada em Cristo, que gera no coração do salvo segurança e tenacidade para enfrentar os ataques de quem quer falsear o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui, nesse objetivo, esses objetivos são muito importantes, porque eles vão focar naquilo que o estudo será feito, né? Então, no sentir aqui,
ele já destaca uma palavra interessante, justificação, que é algo que os falsos mestres atacam veementemente. Nós estamos estudando aí o livro de Gálatas, né, na pregação expositiva de domingo à noite, e nós vemos isso com clareza, que eles focam nesse fundamento da fé cristã, que é a justificação. E essa justificação abala, a falta dela, a falta do entendimento da justificação, abala a segurança do cristão. O cristão ele se sente inseguro, ele não entende realmente se ele foi salvo ou não. Jesus Cristo é a nossa segurança. Jesus Cristo é a nossa segurança, é Ele quem justifica. Então, entender a justificação muda tudo, porque ela muda a nossa cosmovisão, né, que é a maneira com que nós enxergamos o mundo. Dependendo se nós entendemos ou não a justificação, nós teremos problemas no decorrer da nossa vida cristã. Poderemos enfrentar muitos obstáculos e até desanimar, perder a alegria. Um dia, meus irmãos, todos nós teremos que comparecer diante do trono, e ali nós seremos julgados. E nada será mais importante nesse dia do que ser justificado. E muitos irão querer ser justificados por meio das obras, mas somente aqueles que são justificados pela fé em Cristo é que irão para a glória com o nosso Senhor. O padrão de justiça é a lei perfeita de Deus. Por esse padrão, todo mundo merece a condenação. Por exemplo, Paulo, em Romanos, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele fala também, no capítulo 3, que não há um justo, nenhum sequer. Então, baseado nisso, se a lei de Deus, que é perfeita, que é boa, ela é o padrão de justiça para Deus, como que nós podemos cumprir toda ela? Na verdade, nós não podemos cumprir toda ela, porque somos pecadores. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, diante disso, há algumas perguntas, né? Se o padrão de justiça é a lei, que é perfeita, e por esse padrão todos merecem a condenação, como posso ser salvo? Como pode um humano, pecador, ser justo diante de um Deus que é santo? A resposta, como todos já sabem, é Jesus Cristo. Somos justificados por meio de Jesus Cristo e não por meio da lei, pois a lei não salva. Na justificação, a pessoa não se torna justa, mas é declarada justa. A justificação não é um processo como a santificação, mas um ato. É uma imputação da justiça por meio da fé em Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Falando um pouco mais sobre isso? Porque isso faz parte do fundamento da fé cristã. Por exemplo, João Calvino a chamou de principal dobradiça sobre a qual gira a salvação. Martinho Lutero chamou a justificação de principal artigo da doutrina cristã. Então, quando tiver caído a justificação, tudo mais terá caído. Não há esperança de salvação sem ela. Em outra ocasião, Lutero disse: esta é a doutrina que gera, nutre, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não poderá existir uma hora sequer. Se nós removemos a justificação das bases da doutrina cristã, o que sobra são as nossas obras. Por isso que ela é tão importante e ela é crucial para a vida do cristão. O terceiro objetivo, agir, repudiando qualquer indivíduo que tente, direta ou indiretamente, com sua presença diabólica e motivação maléfica, perverter o ensino bíblico, privando tais homens de receber qualquer autoridade. Então, o que eu faço diante de todo esse conhecimento? Diante de tudo que eu leio na Bíblia, de todos os versículos, os capítulos, as escrituras de maneira geral? Isso deve resultar em prática, em ação e em defesa do Evangelho também, quando é colocado à prova. Bom, meus irmãos, já fizemos a introdução, lemos o objetivo, lemos também a palavra-chave, né? Versículo-chave. Então, agora nós iremos fazer a leitura do capítulo 3, de 1 a 14. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias.
Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com estes que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, são versículos valiosos, valorosos para a vida cristã. E no decorrer dessas mensagens, né, desses estudos que nós tivemos em Filipenses, nós sabemos que Filipenses é uma carta prática para a vida cristã. E se nós prestarmos bastante atenção, nós tomaremos para si ensinamentos valiosos baseados nesses versículos, de 1 a 14. O primeiro tópico, identificando os falsos obreiros. Identificando os falsos obreiros. Versículo 1 ao 3. Sempre que eu colocar os tópicos, eu gostaria de reler novamente, para que assim fique mais fresco na nossa mente as Escrituras. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Então, Paulo aqui ele está identificando os falsos obreiros, né? E ele identifica de 3 maneiras básicas: através do aviso, através da definição e através da convicção. Então, quem são esses falsos obreiros que Paulo está falando? Paulo está falando de cristãos judeus, no qual ele já havia se deparado na Galácia. Ele já tinha tido problemas com esses mesmos falsos obreiros em Gálatas, né, na região da Galácia. E esses falsos obreiros eles estavam de maneira itinerante, né, eles estavam perseguindo ali Paulo, né, por onde Paulo passava, e até mesmo em outros lugares onde Paulo não havia passado, pregando a falsa doutrina de que era necessário, antes de Cristo, era necessário que o gentio se convertesse ao judaísmo, né? Então, era necessário que o gentio se tornasse prosélito, que ele se convertesse ao judaísmo na fase adulta, valorizando mais as obras, a circuncisão, do que a graça. Então, meus irmãos, não há consenso entre os estudiosos
se esses mestres já haviam visitado Filipos ou se eles estavam simplesmente viajando. Se eles estavam simplesmente viajando, Paulo já está se antecipando, ele já está avisando aos Filipos, aos filipenses, que esses falsos obreiros poderiam se infiltrar no meio deles. E a igreja de Filipos era uma igreja considerada madura, uma igreja que Paulo tinha uma grande estima, né? Paulo não teve grandes problemas com a igreja dos filipenses, né? A não ser aquele pequeno atrito, né, de Evódia e Sintique, em que ali foi um início, né? Mas Paulo, ele já de maneira amorosa, já exortou aqueles irmãos a voltarem, né, a se arrependerem daquilo que estavam fazendo. E esses versículos, né, de 1, o capítulo 3 inteiro, alguns estudiosos falam que afirmam, né, mas não é um consenso, que isso é uma carta separada, incluída no livro de Filipenses. Mas, como eu disse, não é um consenso, né? Alguns estudiosos falam que é uma forma de digressão, ou seja, outra carta inserida no meio de Filipenses. Mas o entendimento da maioria é que realmente Filipenses é uma carta só. Então, a primeira forma de identificar... Antes disso, nós iremos fazer aqui uma cronologia de como que esses falsos mestres surgiram, né? Baseado no livro de Atos. Então, desde o princípio, o evangelho foi dado primeiramente a vós outros, ou seja, os judeus. Os 7 primeiros capítulos de Atos falam somente de cristãos judeus ou de gentios prosélitos. Atos 8, do 5 ao 25. A mensagem é levada a Samaria, o que causou grande polêmica, devido aos samaritanos, em sua grande parte, serem gentios, que não conheciam nem o judaísmo, e alguns se converteram ao cristianismo. A discórdia começa quando Pedro leva o evangelho aos gentios, em Atos 10. E por causa disso é convocado a prestar contas de suas atividades, em Atos 11. Afinal, os gentios se converteram à fé cristã sem aderirem antes ao judaísmo. Então isso foi um escândalo para os judeus, algo inteiramente novo na igreja. Paulo é enviado pelo Espírito Santo a ministrar especificamente aos gentios. Paulo seguiu o exemplo de Pedro na primeira viagem. Judeus mais rígidos se opuseram ao ministério de Paulo e estes foram a Antioquia ensinar que era necessário os gentios se sujeitarem às regras do judaísmo, a fim de serem salvos. Foi realizada uma assembleia em Jerusalém para tratar desse desentendimento. E Paulo saiu vitorioso dessa assembleia. Ficou tudo combinado, que a salvação é somente pela fé em Cristo e não pelas obras. No entanto, esses judeus rebeldes, né, os dissidentes, eles não aceitaram. E aí eles começaram a propagar essa falsa doutrina, né, sempre seguindo pelos lugares que Paulo passava ou se antecipando em uma cidade que Paulo iria. Então essa é a cronologia de Atos, né? Primeiro tópico em que Paulo identifica os falsos obreiros por aviso. Você pode acompanhar na sua revista também, para não perder o fio da meada. A mim não me desgosta. Segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, assim, nós aqui na igreja, nós sempre lemos a NVI, né? No caso dessa revista, ela está na Almeida. Não fui eu que coloquei esse efeito aí, né? Irmãos, vamos ler novamente aqui o versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ou seja, Paulo já havia alertado os filipenses, e os estudiosos não sabem precisar quando que ele fez isso, mas ele já havia comentado sobre esses falsos mestres aos filipenses. E, assim como um pai educa o seu filho repetidamente,
Você fala e fala e fala e fala e parece que não acaba nunca, né? E às vezes não aprende, às vezes aprende. Dessa mesma maneira em que o pai cuida de um filho, né? Paulo, ele está ensinando, está alertando aos filipenses para que não caia nessa armadilha dessa falsa doutrina. É lógico que ele faz isso com amor, não é simplesmente como um amigo, né? Como aquele ditado que diz que quem avisa amigo é. Ele ama os irmãos e essa preocupação com o próximo deve estar em nós também. Ele denuncia por meio do aviso, definição e convicção. Paulo identifica esses falsos obreiros definindo, ele dá nome aos bois. Tanto é que ele, de maneira irônica, ele chama alguns por nomes curiosos. Por exemplo, cães. Ele chama esses falsos mestres como cães. Então, na retórica, né, que é a arte de argumentar, quando um orador ele fala cuidado 3 vezes, que é o que vemos aqui no versículo 2, olha só o que ele fala. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele fala cuidado 3 vezes e cita as mesmas pessoas com adjetivos diferentes. Então, quando ele faz isso, é uma maneira retórica, um recurso retórico chamado anáfora, quando você quer enfatizar muito alguma coisa. Então, Paulo não precisava nem colocar ponto de exclamação nem nada. Os filipenses já estavam entendendo que aquilo era importante. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, meus irmãos, quando alguém é chamado de cão, não é um elogio, certamente. Nem antigamente, nem nos dias de hoje. Ninguém gosta de ser chamado de cão e nem de filho do cão, né? No Nordeste o pessoal fala muito filho do cão. Então, meus irmãos, os cães no Antigo Testamento era considerado, né, uma criatura repugnante. Até porque não eram cães domésticos, eram cães selvagens, né? Cães que se alimentavam de carniça, se alimentavam de restos alimentares. Os cães domésticos vira-lata também ainda fazem isso hoje, né? Mas não são criaturas repugnantes na sua totalidade, né? Acredito. Inimigos cruéis e ferozes são referidos como cães. No Novo Testamento, por exemplo, era usado pelo judeu ao se referir ao gentio, que era considerado impuro e profano. Nesse contexto de Filipenses, eram chamados assim devido à sua maldade e amor ao dinheiro. E Paulo está comparando esses homens, esses falsos obreiros, a cães. Por quê? Porque à medida que Paulo vai pregando o evangelho, né, eles vão se alimentando das carniças, eles vão ali por trás, sorrateiramente, tentando persuadir aqueles que ainda ficaram alguma dúvida, que por sinal ainda não entenderam a obra de Cristo. Ele chama também de mal obreiro, que na NVI ele chama de esses que praticam o mal. Esses que praticam o mal. Então esses homens, por que eles praticam o mal? Porque eles eles tentam deturpar aquilo que é crucial, que é a justificação, a suficiência de Cristo na obra da salvação. É como se eles dissessem, não, Cristo não é tão necessário assim. Você precisa primeiro se circuncidar e aceitar a religião judaica. Aí sim você será salvo. Ou seja, as obras vinham em primeiro lugar e não a fé. E nós sabemos que é ao contrário. A fé em Cristo é quem nos justifica. A fé em Cristo é quem garante a nossa salvação. E as obras são uma consequência dessa fé. Nós naturalmente iremos produzir obras, produzir o fruto do Espírito. Efésios 2, do versículo 8 ao 9, bem conhecido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gostaria de pedir a algum dos irmãos que
abrisse a Bíblia em Tito 3, do versículo 3 ao 7. Alguém poderia fazer a leitura? Estão sem o microfone, né? Tito 3, do versículo 3 ao 7. Isso vai adicionar no nosso entendimento do mal obreiro a fé com relação às obras. Versículo 2 ao 7. Do 3 ao 7. 3 ao 7. Tito 3, do 3 ao 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, meus irmãos, obrigado, Tiago. Meus irmãos, hoje em dia ainda há doutrinas, há falsos mestres que ainda pregam que a salvação é por obras. Mas o que acontece? Por que tantas pessoas seguem esses falsos mestres? A resposta está na deficiência, na falta de atenção às Escrituras. Nós vemos claramente na Bíblia que a salvação é pela fé, por meio da graça, e não pelas obras. Quando nós não prestamos atenção às Escrituras, não temos um estudo diligente, e isso faz parte da vida cristã. Você estuda a Bíblia porque você ama a Cristo e você quer conhecê-lo. É como em qualquer outro relacionamento. Com um namoro, num casamento, numa amizade, você quer conhecer a pessoa, quer conhecer melhor. E à medida que você vai conhecendo, você vai se aproximando, você vai gostando mais. E isso é o que o cristianismo, a fé em Cristo faz, né? Ela faz com que as escamas dos nossos olhos caiam e nós consideremos Cristo como a coisa mais bela que existe. Cristo, a melhor coisa que existe, né? Nós passamos a ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com o Deus vivo, com o Deus que é perfeito. E a outra definição que Paulo dá é a falsa circuncisão, que na NVI, como que está aqui, cuidado com a falsa circuncisão, exatamente assim. Em Gálatas, nós vimos algumas semanas atrás, Gálatas 5:12, ele faz essa distinção, né, entre a falsa circuncisão, que chama-se mutilação, e no grego é katatome, e diferente da circuncisão verdadeira, que se chama peritome. Paulo usa esse termo mutilação em Gálatas e usa aqui também. O que ele está falando aqui de falsa circuncisão é katatome, mutilação, e não peritome. A verdadeira experiência cristã, ela é também uma circuncisão espiritual. Nós podemos ver isso em Colossenses capítulo 2:11. Olha só o que Paulo diz. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. É isso que acontece, a circuncisão espiritual. O maior milagre que pode acontecer é a regeneração. É quando o homem que está morto em seus delitos e pecados, ele passa a enxergar a verdade de Deus. Os seus olhos são abertos, ele consegue entender a magnitude de Cristo, a obra de Cristo na cruz, e assim ele passa a amar a Cristo e considerá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, os rituais cristãos, a circuncisão, o batismo, a ceia do Senhor, o dízimo, nada disso salva. O que salva é a fé que estamos em Cristo. Existem as ordenanças, são mandamentos em que nós
como cristãos, devemos fazer. Mas isso não salva. O que salva é a fé em Cristo. Paulo também, em Gálatas, ele denuncia a atitude desses judaizantes, porque as motivações eram outras. Eles estavam circuncidando os prosélitos, não porque eles queriam aceitar a fé judaica, mas para fugir da perseguição cristã. Então, havia um medo em muitos desses prosélitos. E a última forma de identificar os falsos obreiros é por convicção, por uma convicção. Então, meus irmãos, lendo aqui novamente, versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, gostaria que vocês abrissem as Bíblias em João, capítulo 4, dos 19 ao 24. Nós faremos alguma leitura com relação a essa convicção, essa adoração no Espírito. João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, isso tudo, os fariseus eles tentavam mostrar uma religiosidade que era externa. Isso que Paulo está falando aqui, adoração em espírito, é algo que é interno, é algo que o próprio Cristo nasce do próprio Espírito Santo, né? Motiva ao arrependimento e, consequentemente, ao amor à servidão. Interessante a maneira com que a revista trata isso. Vamos fazer uma breve leitura aqui do tópico A. A palavra adoração significa prestar serviços religiosos. A expressão utilizada para o cumprimento das atividades sacerdotais na obediência dos ritos instituídos por Deus. Logo, adorar a Deus em espírito é cumprir as exigências do próprio Deus, na adoração à sua pessoa por intermédio do Espírito. Então, a palavra adoração significa prestar serviços religiosos. E adoração em espírito, fazer isso, prestar serviços religiosos, de maneira que Deus seja glorificado. Então, não há barreiras, não há limites. Você, limpando a sua casa, você pode estar adorando a Deus. Você no trabalho, você pode adorar a Deus, sendo exemplo, dando testemunho. Você na igreja, você pode adorar a Deus, varrendo o chão, limpando o banheiro. Nas limpezas que nós fazemos, você está fazendo atos de adoração. Você está adorando ao Senhor em espírito. Como a revista já diz aqui, são cumprimentos, prestar serviços religiosos. Mas isso depende muito da sua motivação. Se a sua motivação for ser visto, se a sua motivação, assim como os fariseus, né, se a sua motivação for equivocada, isso não será adoração. A adoração, ela vem de dentro, vem de um desejo ardente de querer agradar o nosso Senhor. O próximo tópico, em Cristo gloriam-se. Vou fazer a leitura aqui de Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Alguém poderia ler, por gentileza?
Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Oi. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Nós temos a aplicação, e você pode acompanhar no seu folheto, é um quadrinho em azul. Paciência, persistência e urgência são palavras de ordem quando o assunto é preservar o rebanho dos falsos mestres e seus ensinos maléficos, pois a comunidade cristã precisa ser orientada sobre a verdade bíblica. Esses homens são indivíduos destruidores, carniceiros, mutiladores da palavra, malignos, e não fazem parte da aliança estabelecida por Deus. Então, meus irmãos, ele destaca essas três características: paciência, persistência e urgência. Então, é algo crucial. É lógico que, doutrinariamente, nem todos concordam entre si. Há coisas que são superficiais, que são secundárias, mas Paulo está falando de algo que é crucial, de algo que é central da fé cristã, que é a justificação em Cristo Jesus. Então, sabendo disso, não há esperança de salvação sem que ouçamos a verdade a respeito de Cristo e creiamos nessa verdade. Gostaria de pedir que alguém lesse 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém. É por isso que não existe nada mais destrutivo do que uma falsa doutrina. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falsa doutrina, os falsos mestres sempre irão existir. Eles sempre existiram. Sempre haverá a deturpação, a tentativa de deturpar aquilo que é de Cristo. Mas a igreja, nós cristãos, precisamos estar fortalecidos. E a melhor maneira de você ser fortalecido é lendo a Bíblia. É você fazendo seu devocional, você estudando a palavra de Deus, a leitura anual da Bíblia, fazendo as orações e estar em comunhão com seus irmãos. Porque nisso tudo há aprendizado, nisso tudo há edificação mútua. E não citei também o grupo de vida, né? No qual nós somos muito edificados também. O segundo tópico, seguindo o exemplo apostólico, versículo 4 ao 8. Então, essa fase aqui, que nós iremos abordar agora, ela é praticamente uma autobiografia de Paulo. Onde ele fala as suas virtudes, as qualidades dentro do judaísmo. Vamos lá então, versículo 4 ao 8. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E aí ele pega um pouquinho do versículo 9, né, para poder fechar aqui o raciocínio.
Então, Paulo, gostaria aqui de ler na revista esse tópico. Não assisti o filme, tá? Sem spoiler, por favor. Irmãos, vamos ler aí na sua revista, na página 54, o tópico 2.1. Para argumentar contra os falsos mestres, Paulo faz uma lista de diversos privilégios, 7 honrarias sociais para os judeus, que dariam a ele, talvez, direito a status e vanglória. Mas ao apresentar seus direitos e a posição de destaque que socialmente pudesse acompanhá-los, também deixa claro que tais honrarias são simplesmente na carne. Então, há uma tabela aqui ao lado e nós iremos falar de uma por uma. Antes de falar disso, Paulo, quando jovem, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um rabino de renome. Todos respeitavam, era considerado um homem de bom senso, um homem equilibrado. E Gamaliel, diferente de outros rabinos, alguns rabinos não ensinavam grego. Gamaliel ensinou grego para Paulo. Então, Paulo ele estudou numa escola excelente, uma escola excelente, no qual ele tinha um futuro promissor como fariseu. E a partir dessas qualidades, dessas virtudes que nós vamos ver aqui adiante, nós podemos entender o quanto ele aprendeu nessa escola. No entanto, ele largou tudo para se tornar membro odiado da seita cristã e pregador do evangelho, no qual ele considerou tudo isso como perda. Vamos lá, então. Circuncidado ao 8º dia. Eu já queria pedir aos irmãos que um abrisse em Gênesis 17 e outro em Levíticos 12:3, para a gente ler ao final. O significado. A circuncisão era a marca da aliança e a legislação judaica exigia que fosse ao 8º dia da criança. Sua implicação, Paulo nasceu e foi criado como um verdadeiro judeu, cumprindo assim sua exigência nos primeiros dias de vida. Alguém pode ler? Gênesis 17:12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Levítico 12:3. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Então, meus irmãos, notem, observem que à medida que a gente for lendo essas virtudes de Paulo, ele pega coisas que são comuns aos fariseus. Ou seja, haviam gentios, prosélitos, né, que eles haviam se convertido na fase adulta. E eles se orgulhavam, eu sou judeu, sou fariseu. E Paulo, de certa forma, ele joga na cara, né? Circuncidado ao 8º dia. Se você se orgulha das suas obras, quanto mais eu que fui circuncidado ao 8º dia. É uma forma de defesa. É uma forma de argumentar. E todas as qualidades que ele coloca, acho que eu passei aqui uma folha, mas ele corre o risco de estar cometendo jactância. Alguém sabe o que é jactância? Procurei aqui no dicionário, né? Significa atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião sobre si mesmo. Vaidade, orgulho e arrogância. Pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas. Atitude de quem conta bravatas. Fanfarrice. De uma coisa nós sabemos, Paulo não era fanfarrão, certo? Então, por que Paulo ele cita todas essas qualidades? Não é uma forma de se orgulhar nas suas obras, mas ele queria justificar que aquilo que os falsos mestres consideravam ser lucro, consideravam ser boa fama, consideravam ser o correto, nada daquilo valia, mas sim a suficiência de Cristo. Ele pegou tudo aquilo que os fariseus, os gentios prosélitos, admiravam, e ele pegou, nada disso aqui vale, tudo isso é perda, tudo isso é excremento, é esterco, ele cita mais na frente. Mas o conhecimento de Cristo é o mais importante. Então, continuando aqui, na outra virtude, em que ele cita,
Linhagem de Israel. Significado: origem da nacionalidade de Israel. Implicação: Paulo faz referência à sua nacionalidade, considerada como pura. Da tribo de Benjamim. Significado: destaca sua origem do macro, linhagem de Israel, para o micro, tribo de Benjamim. Paulo faz referência à sua genealogia, considerada como seleta. Então, Benjamim, como nós sabemos no Antigo Testamento, Benjamim e José eram os filhos prediletos de Jacó, no qual ele teve com sua esposa amada, chamada Raquel. E o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim também, que foi, inclusive, a tribo que permaneceu fiel ao rei Davi na perseguição, na rebelião de Absalão. Hebreu dos hebreus. Significado: destaca sua origem do micro, tribo de Benjamim, para o nano, hebreu de hebreu, isto é, sua filiação. Destaca que era filho de pais puramente judeus. Indicava a origem judaica palestina. Embora isso não seja claro, os judeus, em sua maioria, moravam na Palestina. Quanto à lei, fariseu. Destaca o apego à lei mosaica, bem como o estudo constante dos fariseus. A sua implicação quer mostrar que Paulo era alguém com profundo conhecimento da lei, por ter sido treinado como fariseu, como dissemos anteriormente, aos pés de Gamaliel. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Reforço da ideia anterior, mostrando que, além de conhecer a lei, era zeloso com ela. Implicação: mostra que, além de conhecer a lei, zelava por ela. Isto é, combatia os ensinos que julgava contrários. Ou seja, meus irmãos, diante de tudo isso, todas essas virtudes em que foram citadas aqui, esta talvez seja o diferencial que Paulo tinha com relação aos outros. Alguns poderiam falar que foram circuncidados também ao 8º dia, que eram fariseus, que eram hebreus de hebreus, e dentre outras. Mas Paulo poderia se orgulhar na carne que ele era perseguidor da igreja. Ele zelava tanto pela lei mosaica que ele perseguia os cristãos. E isso era algo que nem todos faziam. Gálatas capítulo 1, do versículo 3 ao 14, diz assim: Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. A última virtude. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Destaca a obediência irrepreensível aos princípios morais contidos na lei. A implicação: destaca o caráter irrepreensível do apóstolo. O que significa ser irrepreensível? Significa que alguém olhava para Paulo e ninguém poderia acusá-lo de não obedecer à lei. Todas as pessoas que olhavam para Paulo observavam e o admiravam por ele ser obediente, por ele ser diligente com a lei mosaica. Ninguém poderia acusá-lo. Paulo não obedeceu essa lei. Paulo fez isso de maneira errada. Ninguém poderia falar isso. Ele era irrepreensível. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, né, um time de futebol, o passe dele seria milionário, né? Porque ele tinha todas as características, né? Ele, perante a lei, ele tinha todas essas virtudes. Mas no tópico 2.2, nós passamos a passar por uma fase de transição, né? A fase onde ele justifica, né, de maneira retórica contra esses falsos mestres, e agora ele muda a situação. Ele fala que tudo isso é perda. Vamos ler do versículo 7 ao 8, novamente? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Amém? Então, passei aqui demais. Ele abriu mão das honrarias para buscar um conhecimento muito mais elevado, sublime, o próprio relacionamento com Cristo. Passou a considerar como refúgio os privilégios humanos. Então, Paulo, de certa maneira, ele colocou na balança, né? Eu tentei fazer uma balança aqui, mas parece mais uma gangorra. A balança. Então, aqui, essa bolinha aqui, maior, é Cristo. E aqui são as obras de Paulo. Então, ele pesou, colocou nas duas mãos. Né? De um lado, as obras dele, todas essas virtudes que ele tinha. E do outro lado, Cristo e o seu conhecimento e o seu poder. E ele, consequentemente, chegou a essa conclusão. É muito mais valoroso. Isso daqui não é nada comparado ao conhecimento que temos em Cristo. O que são as obras comparado com o fruto do Espírito Santo? Que são, na verdade, obras do Espírito Santo, mas são consequências de uma fé que está fundamentada em Cristo. Não é algo que está somente na nossa carne. E nós, o que fazemos quando colocamos de um lado as nossas obras, as nossas qualidades? Será que nós temos nos gloriado naquilo que somos? Será que ao fazermos, ao obedecermos a Deus, vem aquele orgulhozinho lá no nosso coração, aquela coisa que perniciosa, em que muitas vezes nós não cortamos pela raiz? Então, até ao fazer coisas boas, nós podemos pecar, meus irmãos. Paulo aqui, ele achava que estava certo. Ele seguia em obediência, ele era irrepreensível. Ele achava que aquilo ali era a coisa mais correta a se fazer. No entanto, ao conhecer a Cristo, as escamas caíram de seus olhos, e ali ele pôde contemplar a perfeição. Como pode Paulo ser tão sincero e ao mesmo tempo ser tão errado? O problema estava nos parâmetros que ele tinha. O parâmetro que ele tinha eram outras pessoas, eram outros fariseus. E aí, quando ele se comparava, ele falava, não, realmente, eu sou justo, porque aquele lá, pelo amor de Deus, né? Mas quando ele pega esse parâmetro e compara com Cristo, aí a coisa muda, porque Cristo é perfeito. E aí ele reconhece que ele está no lamaçal do pecado. Ele reconhece a grande ofensa que ele está fazendo a um Deus que é santo, que é perfeito. E que, por sinal, voluntariamente morreu ali na cruz para salvar seus filhos. Não eram coisas ruins que mantinham Paulo afastado de Jesus, mas sim eram coisas boas. Ele teve que perder a sua religião para encontrar a salvação. A expressão esterco ou lixo, em geral, se referia ao excremento ou à comida que estava para ser jogada fora, tipo de alimento que os cães comeriam. Então, lá no versículo 3, nós vemos que Paulo ele já começa a construir o raciocínio, né, a partir dali. Ele chama os falsos mestres de cães. E o que ele considera tudo isso que os cães admiram? Ele considera como excremento, como resto de alimento. Isso daqui vocês vão comer. Os cães vão comer, vão se alimentar disso. Mas o que é mais importante é o conhecimento de Deus. Aplicação. Fazer planos, elaborar projetos e estabelecer metas é algo inerente à humanidade. Não há necessidade de esquecer a relação com Cristo, abrir mão do tempo devocional e da comunhão do culto público. Então, meus irmãos, a chave de Filipenses, do capítulo 3, de 1 a 14, se nós fôssemos pegar palavras-chave, seria considerar, ponderar, analisar, avaliar. Então, nós somos chamados, através dessa aplicação, a meditarmos. Será que nós temos remido o nosso tempo? Porque os dias são maus, assim como dizem em Efésios capítulo 5, versículo 16. Será que nós temos nos dedicado a tantas coisas que nós achamos boas,
que tem, de certa forma, tirado a nossa alegria em Cristo. E às vezes nós estamos por um caminho que achamos correto. Mas se isso tem tomado grande parcela do meu tempo, se isso tem tirado a minha alegria de Cristo, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de, por exemplo, estar hoje aqui de manhã, ouvindo da palavra de Deus, nós precisamos estar atentos e examinar os nossos corações. Precisamos ponderar, analisar. E o último tópico, você pode acompanhar na sua revista. Já estamos aí na página 56. Seguindo o ensino apostólico. Gostaria de ler novamente, do versículo 9 ao 14, na reta final aqui do nosso estudo. Do 9 ao 14. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui no último tópico, né, o autor coloca esse slide, né? Então, quanto à negação, ele cita esse versículo: não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. Ou seja, ele nega que a justiça dele procede da lei. Se ele nega que a justiça procede da lei, então a fonte de justiça só pode ser Deus. A justiça que procede de Deus. A base de tudo isso é a fé em Cristo, mediante a fé em Cristo. Eu acho que eu repeti aqui. O instrumento, me perdoem, eu acabei repetindo, mas na revista você pode ver, baseada na fé. Uma é mediante a fé e a outra é baseada na fé. E o último, o propósito, ser achado nele. O propósito de tudo isso é ser achado nele. Então, esse tópico 3.1, a justiça de Cristo, ela se procede dessa maneira. Você nega as obras da carne, nega a sua justiça própria. Você, negando isso, você toma a justiça que é de Deus, que procede de Deus através da fé, mediante a fé em Cristo, e o instrumento é baseado na fé também, e o propósito de tudo isso que nós lemos é ser achado nele, é estar unido com Cristo. E muitos falsos mestres, nós temos aí a teologia da prosperidade, temos outras teologias, né? Teologia da libertação, muitas outras coisas. Nós vemos que há uma ênfase muito grande nas obras e pouca ênfase em Cristo, né? Mas o que o cristianismo, o que a sã doutrina, o que o evangelho do nosso Senhor oferece é aquilo que há de melhor. Cristo glorificado em nossas vidas. Não coisas que nós consideramos boas. Às vezes nós vamos ao evangelho para salvar o nosso casamento, ou para melhorarmos de situação financeira, ou para sermos curados de alguma doença. São diversas coisas que nos motivam, né, a procurar a Deus. Mas a motivação correta é que ao entregarmos a nossa vida a Cristo, através do conhecimento que Ele mesmo iniciou em nós, nós temos aquilo que é de melhor,
que é Ele mesmo. É o relacionamento que nós temos diariamente com Jesus Cristo, através dos devocionais e de tudo isso que eu já havia falado, como a exposição da palavra, como o estudo bíblico, grupos de vida. Ainda falando sobre justiça de Cristo, o problema não é a lei, mas o fato de que a justiça é a justiça do próprio Paulo, portanto, inadequada. Então, como eu havia falado, ele usava parâmetros errados, ele usava outras pessoas, se comparava com outras pessoas. Ele achava e tinha certeza que era impossível se comparar a Deus, até que ele conheceu Jesus Cristo, que é Deus também. Aí ele tomou a consciência, ele entendeu de que ele era pecador e que ele precisava da graça de Deus. Abandonou a justiça pelas obras, em troca de justiça em Jesus Cristo. Então, permita-me utilizar alguns termos de economia, coisa sobre finanças, né? O termo técnico chama-se imputação, significa depositar na conta de alguém. Paulo olhou para a conta dele e ele viu que estava espiritualmente falido. Ele olhou e estava zerada a bancária, estava negativa, né? Então, ele olhou para Cristo e viu que o Senhor era perfeito. Descobriu que Deus havia depositado a justiça de Cristo em sua conta. Imputação da justiça. Deus havia depositado. Imagina só, você está zerado, negativo, e aí alguém coloca lá milhões na sua conta. É uma satisfação muito grande, né? Quanto mais Cristo, em que nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados, Ele imputa em nós algo que era impossível nós conseguirmos, Ele imputa a justiça em nós. E através da justiça dele, e não da nossa, nós somos salvos. Descobriu também que os seus pecados haviam sido colocados na conta de Cristo na cruz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Maravilhoso isso. Deus prometeu ao apóstolo que jamais imputaria contra ele suas transgressões. Essa é a obra da salvação. Tópico 3.2, a ressurreição em Cristo. Então, lendo novamente, versículo 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação, do 10 ao 11, né? Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, quando ele fala que conhecer o poder da sua ressurreição, ele está falando a dois níveis. Ele está falando no nível pessoal, que ele vai conhecer a Cristo, e no nível coletivo também. Esse relacionamento que ele tinha com os filipenses, isso era conhecer a Cristo. O relacionamento de exortação que ele tinha aos Gálatas era relacionamento com Cristo. Aos Coríntios e assim consecutivamente. Paulo considerava tudo isso o poder do conhecimento de Cristo. Não é um conhecimento teórico, mas um resultado da vida do salvo. E também ele não excluía o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do cristão. E quando nós negamos o sofrimento, ou seja, nós estamos com a cosmovisão errada. Porque dentro do cristianismo há a bonança e há também as tribulações. Mas nisso tudo nós conhecemos a Cristo. Conhecemos a Cristo quando as coisas estão boas e quando as coisas estão ruins também. O sofrimento faz parte da vida do cristão. E nós devemos, com um espírito de contentamento, um espírito de gratidão a Deus, devemos nos submeter à sua vontade. Paulo associa conhecer a Cristo à participação dos sofrimentos e na glória de Jesus.
Alguém pode ler 2 Coríntios 11, do 22 ao 28, por gentileza? Ele considera um privilégio ser participante da ressurreição de Jesus, uma dádiva e uma necessidade. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles escravos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Amém. Então, o sofrimento faz parte da vida de Paulo e faz parte do conhecimento de Cristo. Lembram, não sei se vocês lembram, no capítulo 5, dessa revista, não é do Filipenses não, mas no primeiro capítulo de Filipenses, ele descreve ele descreve como todos os sofrimentos que ele passou ali, né? E ele foi preso, foi açoitado, aí ele pegou um navio, aí o navio naufragou, né? Aí ele foi para uma ilha, aí a cobra foi lá, se enrolou na mão dele, né? Ele considerou tudo isso como ele descreveu todos esses sofrimentos como as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram. Então, o foco dele não estava no sofrimento e nem na satisfação da carne. O foco dele não estava no conforto, mas estava em conhecer a Cristo. O foco dele não estava aqui, né, nesse mundo, mas o foco dele estava na cruz de Cristo. Ele olhava para o alto, ele olhava para a cruz, para a eternidade. Ele sabia que ele era um peregrino aqui e não morador permanente daqui. Ele sabia que todos esses sofrimentos, né, e os próximos versículos que eu vou ler aqui, eles afirmam isso. Muitos judeus acreditavam que um período de sofrimento antes da ressurreição aconteceria. Ou seja, eles passariam por um período de sofrimento, aí depois viria a ressurreição. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 22, ele fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. Bom, meus irmãos, passando aqui para o último tópico, 3.3, a perfeição em Cristo. Versículo 12 ao 14. Vou ler novamente para que possamos deixar isso bem fixo. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, ele faz uma metáfora, né? Como se a nossa vida fosse uma maratona, fosse uma grande corrida, em que nós não podemos perder o foco. Se nós temos um objetivo, né, que é Cristo,
nós não podemos olhar para trás, não podemos vacilar, não podemos nos distrair com coisas que não são importantes, coisas que não são edificantes para a nossa vida, que não vão adicionar na nossa vida cristã. Mostra que não alcançou a perfeição e continua prosseguindo firmemente para o alvo à sua frente. Deixa eu só organizar aqui melhor. Então, quando ele fala assim, não que eu tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Então, meus irmãos, nesse versículo aqui 12, nós vemos a atitude de um homem que ele não está satisfeito com a condição espiritual dele. Apesar de todas as virtudes que ele tem, apesar de ser quebrantado perante o Senhor, de trabalhar para a obra de Cristo, ele não está satisfeito. Mas ele sempre olha para o nosso modelo, para o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. Na verdade, o cristão que ele está satisfeito com a sua condição espiritual, ele ainda não entendeu o Evangelho. Porque Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é perfeito. E nós, como pecadores, pecamos todos os dias, erramos, somos falhos. Precisamos estar sempre com essa motivação de sermos imitadores, verdadeiros imitadores de Cristo. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. É essencial para o progresso espiritual. Então, meus irmãos, nós, às vezes, com o tempo, a nossa caminhada cristã, nós vamos desanimando, né? Algumas circunstâncias vão acontecendo, às vezes você vai entendendo mais sobre a teologia, sobre as coisas, e você vai, de certa forma, vai perdendo a alegria. Não por conta disso, mas por conta do desânimo que muitas vezes acomete a nós. Nós precisamos resgatar isso, precisamos rejeitar essa satisfação na nossa carne. Se nós estamos satisfeitos conosco, nós deixamos de crescer, porque é justamente essa ambição que temos em sermos imitadores de Cristo que vai nos motivar a fazer mais por Cristo. Paulo aqui, diferente de antes, ele não se compara com os outros, mas está se comparando com Cristo. E é um perigo iludir-se quanto à própria condição espiritual. Aquele cristão de 80 anos, 100 anos, ele ainda estará aprendendo sobre Cristo. E ele vai estar na eternidade aprendendo sobre Cristo, porque Cristo é infinito, Cristo é maravilhoso, nós passaremos a eternidade e será pouco para conhecermos a Cristo. Continuando aqui na leitura, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo. E assim ele continua. Quando Paulo fala aqui, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele não está, de maneira alguma, anulando o passado. O que aconteceu, aconteceu. Não é um esquecimento, não é uma forma de perda de memória da parte dele. Nem Deus faz isso. Nós veremos no versículo adiante. Mas o que ele está falando é que ele não é mais dominado pelo passado dele. O passado dele não influencia na situação atual e futura de Paulo. É isso que ele está falando. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Quanto às coisas que ficaram para trás, para vencer é preciso manter os olhos fixos na linha de chegada, sem distrações, mas focado na linha de chegada que é Cristo. Imagina só, se numa corrida de carros, né? Os motoristas ali, os pilotos, eles ficarem olhando para trás para saber em que distância que eles estão, nesse milésimo de segundo em que você olha para o retrovisor ou se distrai com alguma coisa, é o tempo em que as pessoas passarão dele. Em uma corrida, até mesmo no atletismo, em qualquer outro lugar, se você tem um foco, um objetivo, você não olha para o lado, você olha somente para frente.
você olha para o objetivo. Nosso objetivo como cristãos é crescermos em maturidade, é crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos obreiros aprovados. Aqui, quando em Hebreus 10, 17, ele fala assim, Deus promete, também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus está dizendo, não acusarei esses pecados, não afetam mais a sua situação diante de mim, nem influenciam minha atitude para com eles. Então, o passado ele não pode ser anulado, o passado aconteceu. Aquilo que você fez aconteceu. E, por incrível que pareça, eu já vi pessoas usando esse versículo para, por exemplo, deixarem de se arrepender de um pecado, ou de pedir perdão para algum irmão. Né? Já aconteceu, aconteceu. Então, esquecendo-me das coisas, né, ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Não é assim. Você precisa se arrepender, precisa pedir perdão. A palavra prossigo, aqui no versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prossigo, ele fala em outras partes, significa persistência. Significa um esforço contínuo, um esforço intenso. O mesmo zelo interessante, o mesmo zelo que Paulo tinha para com a perseguição dos cristãos, é o mesmo zelo que agora ele tem em aprender sobre Cristo. Ele tem esse mesmo zelo em servir a Cristo. Então, Deus, ele transforma as coisas, ele muda as coisas. Ele pega algo que é ruim, algo que é nocivo e transforma em algo que é bom. Essa é a história do cristianismo. Né? Ele fez isso lá em Gênesis. Né? Ele pegou algo que era bom, Adão e Eva pecaram, e assim houve a queda. Mesmo assim, na sua graça, na sua misericórdia, ele transformou algo que era ruim em algo que é bom. E por meio de Cristo nós podemos entender isso. Bom, irmãos, a aplicação. A última aplicação. A ressurreição de Jesus é real. Ela aconteceu para proporcionar a homens rebeldes uma chance de usufruir da nova vida e desfrutar da eternidade ao lado do Senhor. Um cristão que não compreende biblicamente os fundamentos doutrinários da justificação fica suscetível a erros e possivelmente terá uma vida cristã fragilizada, sem a firmeza necessária para o fim da jornada. Agora a conclusão, vamos fazer a leitura aqui. O que não faltam são lobos em pele de cordeiro, tentando desviar a atenção do cristão daquilo que é mais excelente. Frequentemente corremos em busca de cursos, bom emprego e destaque social. Essas coisas estão longe de ser ruins ou diabólicas. Pelo contrário, elas são boas. Mas quando comparadas ao relacionamento com Cristo, elas deixam de ser privilégios e passam a ser como refúgio. O orgulho do salvo, ao contrário, não consiste em méritos humanos, mas no próprio Cristo. Enquanto muitos buscam segurança, prestígio e honraria em realizações pessoais, os salvos sabem que tudo o que são é fruto da graça magnífica de Jesus. No entanto, o entendimento distorcido dessa verdade é uma ameaça constante à igreja. E na linha de frente do ataque ao tesouro precioso, que é Jesus, estão os falsos mestres. Mas mesmo que uma legião de falsos mestres se coloque determinadamente para injetar seu veneno na comunidade cristã e causar divisão e destruição, e ainda que utilizem as mais variadas artimanhas e estratégias, eles devem ser considerados como inimigos e instrumentos de discórdia. Finalizando, e as armas de contra-ataque dos salvos são a exposição fiel da verdade bíblica,
uma vida irrepreensível, não esquecendo nunca de ter sempre Jesus como alvo e modelo. Amém, meus irmãos? E diante de tudo isso, meus irmãos, mesmo esses falsos mestres, meus irmãos, não podemos esquecer que tudo isso está debaixo da soberana vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele dá providência a tudo que é do propósito dEle. Então, falsos mestres não estão fora do controle dEle. Ele está no controle também disso. Ele está nos detalhes. E Ele usa essas coisas a seu favor. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Gostaria de fazer uma oração final aqui. E logo depois o pastor. Esperar um pouquinho, o irmão Bruno termina com a oração. Só uns destaques aqui, irmãos. O pastor Judy Clay falou uma coisa que é muito interessante, eu já repeti uma das mensagens. Os falsos mestres são falsos, mas eles ainda são mestres. Isso que é interessante porque você pode, biblicamente, avaliar que o ensino não presta, mas eles ainda assim ensinam. Então você pode ver isso no mundo secular. Às vezes você vai para uma aula numa faculdade para aprender tal matéria, e em lugar de aprender o conteúdo da matéria, você tem que ouvir ali 50 minutos de doutrinação. Então, obviamente, ele está ensinando. Não está ensinando o que presta, mas está ensinando. Outra coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que é verdade o que o irmão Bruno falou. Os falsos mestres vão sempre existir. Você não consegue encontrar, na minha memória, um momento na história da igreja, nos últimos 2000 anos, em que você não teve falsos ensinos. Eles só mudaram a capa. Às vezes a essência estava sendo só reciclada e repetida, né? Foi feito no 2º século, aí volta no 10º século, aí volta agora no 21º século e é a mesma coisa. Então, como você não tem como acabar com o erro, com o mal, como você não tem controle sobre esse outro lado, você vai ter controle sobre aonde? Sobre o nosso lado. E o controle está em manter o ensino da palavra, em manter o ensino dessa doutrina. E aí eu quero voltar a destacar algo que eu tenho falado algumas vezes na nossa igreja, irmãos, o seu papel no mundo que nós vivemos hoje. Você reparou que as eleições que nós vamos ter daqui a alguns meses estão muito diferentes das eleições que nós tivemos há 4 anos atrás? E totalmente diferente das eleições que nós tivemos há 8 anos atrás? Por quê? A razão é única. Hoje nós temos acesso à informação cada vez maior do que tínhamos há 4 e há 8 anos atrás. Então hoje você ouve alguma coisa, inclusive essa semana a gente foi divulgado um aplicativo, que você com a câmera pega a foto do político que já está em mandato, e o aplicativo dá a lista de processos que o candidato... Ninguém vai poder dizer hoje, só se não quiser saber mesmo, eu votei no fulano era corrupto e eu não sabia. Não, você não quis saber. Como é o nome do aplicativo? Não sei o que, da corrupção. Interessante. Você procura na sua loja do Android, da Apple Store, é um aplicativo de verdade. Então você vota em corrupto hoje se você quiser. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Você já lembra, igreja, quantas e quantas vezes eu falei? Coloca no seu Facebook a mensagem de domingo. Coloca no seu Facebook a EBD. Está fazendo devocional? Compartilhe o seu devocional. Porque a maneira, meus irmãos, das pessoas começarem a comparar o falso é tendo o verdadeiro, Ara. Você não tem ideia de quantas e quantas pessoas, pela graça de Deus, eu gosto sempre de colocar esse aposto, pela graça de Deus, saíram do engano apenas porque clicaram no link de uma matéria que eu coloquei, de um artigo do Voltemos ao Evangelho, de um artigo do Reforma 21, de um vídeo, de uma mensagem da nossa igreja. Então, depois que você compartilhar aquele vídeo do filhote bonitinho, correndo atrás da criança, compartilha, é legal. Compartilha sobre o seu devocional. Já pensou, meu irmão, uma vez por dia você compartilhar
E até, inclusive, tenho dito, não compartilha só o texto bíblico, não, irmãos, porque o falso mestre também compartilha texto bíblico. Compartilha o texto bíblico, aí você botou aquele quadrinho lá todo bonitinho, né, do versículo bíblico, com efeito, né, efeito no Photoshop e tal, legal, mas coloca uma legenda, coloca o que você entendeu daquele versículo bíblico, colocando ali um ensino. Então, Paulo está, meus irmãos, vacinando a igreja de Filipos, e realmente é correto, quando eu preguei em Filipos, eu passei por essa informação, não se tem ideia realmente se ele estava prevendo a chegada dos falsos mestres, ou já tratando que eles já estavam lá. Eu sou mais partidário da primeira, né? Diferente de Gálatas, que os falsos mestres já tinham feito o estrago lá, não tinham ainda feito nenhum estrago significativo entre os filipenses. Então, meus irmãos, isso nós estamos fazendo na nossa igreja toda semana, todo dia. Seu devocional, na EBD, nos livros, na mensagem positiva. Agora nós podemos, irmãos, espalhar isso. Hoje, não sei se você sabe disso, os efeitos já se sentem da maior informação que nós temos hoje. Você sabia que o cachê do mercado gospel caiu mais de 70%? Ah, pastor, é a crise. Que crise? Crise nada. Para ver tranqueira, irmãos, não tem crise não. Tem crise para inconferência bíblica. Mas para ver tranqueira que não presta, todo mundo vai, arranja dinheiro. Mas o povo não está mais indo. Porque foi denunciado nas redes sociais, na internet, o quanto que esse povo cobra. Cachês absurdos de 50, 70, 80 mil. Aí alguns não se importam, mas uma boa parte começou, mas peraí. Não, vou mais não. Entendeu? Informação. Você não entender, meus irmãos, de quanta gente está abandonando as igrejas neopentecostais. Por quê? Informação. A informação é que ajuda as pessoas a abrir os seus olhos. Claro, quando ela já for renascida, né? Quando não for convertida, aí ela fica onde ela está mesmo porque está ouvindo o que quer. Então, muito bom o estudo dessa manhã. Eu queria destacar essas questões, né? E que nós possamos, irmãos, ter sempre essa postura de tentar ajudar as pessoas a sair do engano, falando a verdade em amor, atacando o erro, atacando a heresia, o falso ensino, certo? Não atacando as pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos ensinos. Paulo não atacava as pessoas que estavam sendo enganadas, atacava os ensinos e os falsos mestres. Repare isso, tá? Ele não poupava e não fazia prisioneiros, não. Se você está acompanhando a exposição de Gálatas, você vê que Paulo é bem incisivo com aqueles que estavam ali corrompendo o ensino do Evangelho e da sã doutrina. Amém? Então vamos colocar de pé, irmãos, então finalmente encerrar com a oração, pedindo que Deus, com seu Espírito, ainda confirme mais o que nós aprendemos nesta manhã na sua palavra. Oremos. Pai amado, te agradecemos pela tua presença, Pai, aqui no nosso meio, sobretudo pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai, que se renova a cada manhã. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui como igreja, em comunhão, nos edificando, Pai, mutuamente, através da Tua Palavra. Obrigado por preservar a Tua Palavra, Pai. E dessa maneira, com o estudo dela, Pai, com a dedicação ao aprofundamento, Pai, das Tuas Escrituras, nós podemos nos precaver, Pai, de tais erros, de falsos mestres, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque tudo é por meio de Ti, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Tu és um Deus maravilhoso, perfeito, soberano. Nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Teu nome, Pai, com as nossas atitudes, com a nossa mente, com a nossa boca, Pai. Queremos colocar diante de Ti também, Pai, o culto que teremos à noite, ó Pai, que o Senhor continue, Pai, nos enchendo do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Pai, aqueles que ainda não Te conhecem. Que na mesma maneira que o Senhor fez em nossas vidas, ó Pai, fez na vida de Paulo, o Senhor possa
abrir os seus olhos, ó Pai, para que possam entender a Tua verdade e possam, dessa maneira, ser justificados, ó Pai, pela fé em Cristo. Te agradecemos, ó Pai, nos leva em segurança aos nossos lares, ó Pai, e nos dá um dia abençoado, Pai, na Tua presença. No nome de Jesus, amém.